Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil! Está começando mais um dia abençoado de ilustração para o seu coração. Havia um certo moço que ele tinha recebido um convite para a morada celestial. E a pessoa que fez o convite deu para ele um pergaminho. O Senhor virou para ele e falou assim: calma, tem que carregar essa cruz. Você não pode perder essa cruz, você não pode deixar essa cruz no meio do caminho. Aí esse moço pegou essa cruz, aparentemente confortável, e quando ele estava indo, esse senhor virou para ele: calma, o senhor vai pegar esse caminho reto aqui. Só que esse caminho reto vai ter horas que vai ter subida. E ele não vai ter descida, é só subida. Você quer? Ele: eu quero, eu quero. Aí ele colocou a cruz no ombro e foi. E aquele sol escaldante. E ele trocando de lado, uma hora a cruz estava do lado no direito, no outro lado ele já estava no lado esquerdo. E aquela cruz agora passava a ser um incômodo para ele. Aí ele parou no canto. Essa cruz está tão pesada. Deixa eu ver o que eu trouxe aqui na minha mochila. Aí ele trouxe na mochila um serrote. Aí ele pegou aquele serrote e cortou um pedaço da cruz. Tornou a caminhada. Aí ele foi indo, ele falou: agora tá melhor para mim. Só que aí ele foi percebendo que o caminho era longo e vai se estreitando e era só subida. Aí ele parou no canto e falou: meu pé tá todo inchado, eu tô todo cansado. Vou cortar mais um pedaço, ninguém tá vendo, vou cortar mais um pedaço. Aí ele cortou mais um pedaço da cruz. Aí nisso, ele pegou, colocou no ombro novamente. Aí começou aquela caminhada, agora ele já não estava andando, e praticamente já estava correndo, porque aquela cruz, ela estava leve. Use a sua cruz como puder para atravessar. Leve, aparentemente leve. E ele percebeu que no meio do caminho tinha outras pessoas carregando a sua cruz, mas a cruz dessas outras pessoas que ele ultrapassou, que ele passou, a cruz dessas pessoas estava intacta. Estava novinha em folha, do jeito que o Senhor entregou na mão deles. E ele passou que nem um furacão. Vum. Aí ele chegou lá em cima. Ele: eu venci. Aí ele escutou uma voz: use a sua cruz como puder para atravessar. Cruz para servir de travessia para o outro lado. E continuar a jornada. Aí ele parou no canto. Aí ele: puxa vida. Aí ele observou aquelas pessoas chegando com a cruz intacta. As pessoas colocavam a cruz, se via de ponte, a pessoa passava por cima de um precipício e embaixo tinha um riacho. E depois a pessoa pegava a cruz e levava com ela.
novamente. Aí ele olhou assim, procurando uma forma. Aí ele achou que tinha um pedacinho de terra e tinha um outro pedaço também de terra. Aí ele falou, acho que vai dar certinho. Ele colocou a cruz, ficou somente a ponta, só a ponta de cada lado. Porque os cortes que ele foi dando na cruz eram tão grandes, era tão severo, que ficou somente a ponta. E ele, na cabeça dele, falou assim, eu vou atravessar, vai ser rápido e vai dar tudo certo. Quando ele colocou o primeiro pé, a cruz não sustentou o peso dele. E ele caiu no precipício e ele morreu. Resumo dessa história. Dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Será? A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem gente que fala assim, eu vou só cortar um pedacinho da cruz, Deus não está vendo, quem sabe Ele me perdoa quando eu ficar velho. Quando eu ficar velho, eu peço perdão para Deus e recebo a salvação. Será que vai dar tempo? Quando esse teu carro capotar e você ficar em coma? Ou essa moto, você em cima dessa moto acabou de fazer um roubo? Será que vai dar tempo? A Bíblia diz que há caminhos para os homens que parece bom, mas o final é morte. E Jesus diz, ainda que esteja morto, viverás. Irmãos, o resumo dessa história é que nem todos os caminhos levam a Deus. Porque o caminho é estreito. A porta ainda não passou por reforma.